Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, minha gente, estamos juntos mais um domingo, graças a Deus, né? Todo domingo, 6h30, minha família é assim. Comigo, olha, você vê aqui as histórias, as piadas da Márcia. Ah, sim, Não? sim. Não, Sincero demais. sinceridade. Estamos hoje aqui, nosso programa de hoje, um tema muito legal. A morte. O louco, bem. Não é a morte? Não. O que é o tema? Retiro da boa morte. Ah, o retiro que nós vamos da explicar boa direitinho. morte. Para não ter uma má interpretação. Muito bom, o retiro da boa morte. Tem morte boa? Essa é boa. Morte. Então vamos entender um pouco, o cara é especialista em morte. Ai, não. Nessa boa morte. É isso mesmo. Né? Temos muito pelo querido Dom Bosco. Né? Dom Bosco teve essa ideia, santo. Né? Então vamos pensar um pouquinho o que seria o retiro da boa morte. É o nosso tema de hoje do nosso programa. Muito obrigado a você que está conosco. Estamos aqui hoje com ele, o homem que veio lá do Planalto Central. Ó, Importante. ele mesmo, do F, de Brasília. Muito bom. Nosso Roger. Tudo bem, Roger? Tudo bem, já? Cansou, meu querido. Tudo bem, gente? É uma alegria estar aqui. É uma alegria muito bom, grande. Roger. O Roger, nós estamos aqui, ó, todo mundo, todo mundo azul combinando. Todo mundo Tá azul. muito legal a nossa conversa. Nossa Tá Senhora tudo na azul. frente. Nossa Senhora na Isso frente, mesmo. né? Opa. E Nossa E Senhora o céu já Auxiliadora, é né? aqui. Auxiliadora. Tem alguma experiência com a Nossa Senhora Auxiliadora? Opa, não, no noviciado tem vários. Né, meu grande formador de noviciado, né, Diácono Nelsinho, de quase todas as turmas aí, dos últimos tempos. Foi um tempo lindo, né, Roger? Foi muito bom, Lavrinhas? foi muito bom. Que ano você morou em Lavrinhas com a gente? A gente morou lá em 2001. 2001? 2001. Nossa, foi praticamente a terceira turma nossa. Não, foi a primeira turma, Foi a Roger. primeira. É a primeira turma, é Primeira verdade. turma, gente, ele não lembra da minha Não turma lembro. de noviciado. São 8, Eu não gente. lembro, eu misturo as turmas todas, porque na verdade são 8 turmas, minha gente. Então eu era diácono há 6 meses, mais ou menos. Né, seis de 2000. De 2000, em dezembro, 8 de dezembro de 2000, né, diácono, né? E fui ver uma experiência fantástica em Lavrinhas, com nossos filhos pequenininhos. E ele também era pequenininho ainda, né? Inclusive lá em Lavrinhas tem a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, que na época da guerra, né? Caiu lá uma bomba dentro da capela da capela que já existia. A bomba explodiu e a imagem ficou intacta. Verdade. Vamos lá conhecer, vamos. Muitos daquela casa de Lavrinhas. Então, nós já falamos outras vezes aqui, essa casa de Lavrinhas que o Roger morou, nós moramos lá, éramos mestres noviços, né? Uma experiência fantástica da Canção Nova, ter um casal na formação. Então tinha um casal, o padre, uma celibatária. Isso. Todos os estados de vida lá. Era a grande equipe. Né? Eram 4 pessoas para cuidar dessas crianças todas. Quantos que eram na sua turma, mais ou menos? Mais de 30. Mais Eu de acho que eram uns 30. 32, 36. Por aí. É. Foi um tempo muito. A gente era feliz e Sabia que era feliz. Essa turma trabalhou bastante. Trabalhou mesmo. Trabalhou Foi muito, a bom. turma do trabalho. Mas, Roger, conta pra gente um pouquinho o que é o Retiro da Boa Morte, para as pessoas não ficarem também em casa impressionados com esse tema, né? Eu gostei muito quando o Nelson chamou o tema, porque foi uma das coisas que eu vim pensando em falar. A morte pra gente parece ser uma coisa que dói, né? Dói pra quem fica, né? Mas pra quem vai, é um momento maravilhoso. Um momento de estar com o Senhor face a face, frente a frente. E o Retiro da Boa Morte é justamente para isso, para preparar a gente para esse momento maravilhoso de encontro com o Senhor. Pensa, é bom demais esse negócio de... E Dom Bosco que começou, né, bem? E como é que é assim, o Retiro da Boa Morte? Como é que seria? A pessoa faz para fazer o Retiro da Boa Morte. O que seria o Retiro da Boa Morte? Vai no cemitério? Então vamos lá. O Retiro da Boa Morte, segundo inclusive aprendi do meu próprio formador de noviciado, que vive há mais tempo do que eu, ele consiste no seguinte, é a gente se preparar para bem morrer. Se preparar justamente para esse encontro pessoal com o Senhor, na glória. E não é uma preparação qualquer. Na verdade, o Retiro da Boa Morte, ele prepara a gente o tempo todo. A gente fica o tempo todo preparado, porque a gente nunca sabe quando vai morrer, né? Então, consiste nessa preparação do coração e na preparação das coisas que a gente tem
para que, se o Senhor nos chamar, estejamos prontos. Sejamos prontos para encontrá-lo face a face. Ele nos ama tanto e às vezes quer chamar, vem logo para mais perto de mim, né? E aí o retiro da morte ele serve para isso, ele serve para a gente se preparar para morrer em estado de graça, para morrer santamente, para estar no encontro com o Senhor na glória já. Encontrar o Senhor na glória e lá permanecer. Uma coisa interessante que você falou, porque ninguém pensa assim, pensando na morte como São Francisco vai dizer, a minha irmã morte e tal. Mas digamos assim, é engraçado quando morre uma pessoa, tem sempre aquelas frases, né? O fulano morreu. Morreu? Nossa, mas ontem mesmo eu encontrei ele na praça. Como se a gente não fosse morrer. Eu falo, nossa, rapaz, olha, a última vez que eu vi ela, que eu a vi, tem um amigo do Rio que fala assim, olha, quanto tempo eu não vi lá? Mas é mais nada. Mas a última vez que eu vi ela passou, se fez assim, ó, deu tchau. Pareceu que estava dizendo alguma coisa, né? Olha, estava despedindo. Ou fala, rapaz, e ela ligou para mim, falou assim, olha, cuida bem do seu marido, cuida bem de fulano. Agora estou entendendo. Sempre tem essas frases, né? Sempre tem. Não, bem, morreu, não acredito. Parece que tudo começou a fazer sentido, né? Nossa, realmente a gente não tem essa coisa, né? E o retiro da morte é bem isso que você está falando mesmo. Roger, mas você veio de onde? Você nasceu onde? Como é que você conheceu a Canção Nova? Como é que entrar mais nesse tema? Sim, eu sou natural de Brasília, como do Planalto Central, como o Nassim falou. Eu vim para a comunidade, fiz caminho vocacional com a idade mínima permitida, com 18 anos. E 18 anos. Naquela época a gente não tinha um tempo de caminho estipulado. Eu lembro de gente que veio do mesmo grupo de oração que eu, que entrou com 6 meses de caminho vocacional. Hoje a coisa está bem mais estruturada, enfim. Mas eu comecei com 18 anos e entrei logo com 19 anos. Fui morar em Gravatá, lá no Pernambuco, logo de início, como pré-discípulo hoje, que a gente chama, né? E aí depois eu fui para o noviciado. E agora vai empatar. Passei 19 anos fora e já estou completando quase 19 anos dentro. Olha, em janeiro, 19 anos dentro da comunidade, meia. Que beleza, graças a Deus. Daqui a pouco você está mais tempo dentro da Canção Nova do que fora. Exato, assim como vocês. E não tenho dúvida de que Deus me chamou. Não tenho dúvida de que aqui é o lugar que Deus tem para mim. E eu não tenho dúvida de que Deus está no meio de nós. Que Deus está nessa obra de Deus. Amém. Legal. Você chegou com 19 anos na Canção Nova, rapaz bonitão, olhos azuis, tudo bem. Só que é o seguinte, Padre Jonas também, na mesma casa que nós moramos lá na Minas, o Padre Jonas com 12 anos de idade, aqueles 2 sacos de roupa. Né? Os 2 sacos de roupa suja. E você veja bem, então o retiro da boa morte é uma parte bem prática, que é você arrumar suas coisas. Em casa, a gente fala, retiro da boa morte, sempre ligado, você dá as suas coisas. Ô moçada, vamos fazer o retiro da boa morte aí? Né? Eles já pegam o guarda-roupa e já pegam o guarda-roupa, né? Isso. Essa parte prática é interessante. Você está vendo isso na Canção Nova, né? São 2 partes que a gente vive no Retiro da Boa Morte. Tem a parte prática, que a gente se arruma todas as nossas coisas e tenta se desprender daquilo que a gente é apegado. E prepara todas as coisas, porque o próprio Padre Jonas, Monsenhor Jonas nos ensinava. Se a gente morrer agora, as pessoas que forem arrumar nossas coisas, o que elas vão encontrar? O que terá lá no meio? Então o Retiro da Boa Morte ele serve para isso, ele serve para a gente rever as coisas que a gente tem, procurar perceber se nas coisas que a gente tem muito apego nelas também. Tem coisas que às vezes nos amarram na nossa caminhada espiritual. E tem coisas erradas também no meio das nossas coisas, muitas vezes pode acontecer isso. E aí a gente faz esse propósito de fazer aquela limpa e preparar tudo para que se alguém for preparar as nossas coisas, a gente acabou de morrer, se a gente for pegar as nossas coisas, alguém for pegar as nossas coisas e fala, nossa, que legal, ele mantinha boas leituras, ele tinha a palavra de Deus, ele não era exagerado nas coisas que tem,
Parece que realmente ele vivia daquilo que somente que é necessário. Aquilo que não é necessário ele dava para as pessoas que precisavam. Não tinha nada das coisas dele que pudesse comprometer uma vida santa. E aí tem essa parte externa, como o senhor mencionou, essa parte externa que, se a gente se pôr para fazer hoje, já começa aí um trabalho de conversão, um caminho de santidade acontecendo, de avaliação daquilo que eu tenho. E se aquilo que eu tenho me leva para Deus ou não. Se eu tenho coisa demais e se tem gente precisando daquilo que eu tenho, que às vezes eu não mais estou precisando, né? Então essa parte prática é muito importante. Quanta gente poderia estar sendo ajudada, enquanto a gente tem um monte de blusa de frio guardada, ou até um monte de calça, um monte de coisa. E tem gente que não consegue, tem gente que não tem gente que sofreu 1000 motivos, a gente não é obrigado aqui a julgar, né? Que poderia ter aquele bando de coisa que a gente não usa quase nunca, né? E também, assim, vale para as coisas que, como fomos citando, né? Bons livros, nossa, livro de santo, livro que... A virtude da prudência é assim. A virtude da prudência é uma virtude moral que nos ajuda a todas as coisas que a gente fizer, que a gente ter, que seja para o nosso fim último, destinado para o nosso fim último. Então, a virtude da prudência ajuda a tomar todas as nossas decisões pensando na finalidade da nossa vida, no nosso encontro com Deus. Porque caso você não saiba, você vai morrer um dia, eu vou morrer, todo mundo morre. Como o Nelson falou, né, todo mundo se assusta com uma notícia que é inevitável para todo mundo. E a virtude da prudência, às vezes, ela pode estar, na hora que você for fazer o retiro da boa morte, atuar no seu coração e falar: será que isso aqui vai me conduzir para a glória de Deus? Será que esse livro vai me ajudar? Será que não está faltando, então, você adquirir coisas que lhe ajudem a te encaminhar para o céu? Interessante essa conversa, né? Agora, não é uma coisa assim eu tiro a boa morte, pensando na morte, aquele pavor, nossa, meu Deus, tem uma coisa tenso? Não, acho que não. Acho que é uma coisa você pensando assim, que o externo vai refletir muito o que é o interno da pessoa, não é isso? Exatamente. Então, se a gente acaba acumulando muitas coisas, se a gente acaba... Parece que o nosso interior também está tudo tumultuado, né? Às vezes, se as nossas coisas estão tudo bagunçadas, é que dentro da gente também está meio bagunçado. E dentro dessa parte interna, né? Faz bem também a gente, como você falou, de se preparar. Não de se preparar com o terrorismo, mas se preparar com uma vida santa, viver a confissão, viver a comunhão, né? Tudo isso. Isso vai vir, a parte interna do retiro da boa morte. A gente estava até falando dessa parte externa, né? Mas também tem essa parte interna, que a gente pode falar mais para frente. Mas é justamente isso. E como o Nelson falou, essa coisa... se preparar para morrer, aquela coisa triste, não, na verdade a gente está fazendo alguma coisa para a gente se aproximar de Deus, nosso bem maior. É típico de quem ama. E é interessante que o Padre Jonas aprendeu a fazer isso no seminário, porque Dom Bosco tinha isso, e ele fazia todo mês, né? Ele fazia todo mês e nos ensinou a fazer todo mês. Todo mês, da gente estar sempre se revendo. Sempre se revendo. Na verdade, a nossa caminhada ela precisa ser realmente assim, né? No que se trata dessas partes externas, a gente às vezes se distrai um pouco e a gente mantendo um compromisso de se rever todo mês, a gente mantém então essa constância de estar sempre preocupado de ter de fazer todas as coisas para agradar a Deus mesmo, inclusive no nosso ter. Todas as coisas que sejam para agradar a Deus. Então acaba sendo um gesto de amor. Se a morte ainda é para você um negócio que dói, que é perigo, que é assustador e tudo, mas então por que não pensar então num retiro das coisas que você vai ter que fazer para agradar a Deus? É um gesto de amor. A gente está tão acostumado a ficar pedindo, mas é engraçado mesmo. Esse dia eu estava vendo uma pregação de uma pessoa falando assim: nossa, é engraçado que a gente quer que dê tudo certo fazendo tudo errado. E a gente quer, pede um monte de coisa, pede um monte de graça, pede um monte de não sei o quê. Mas e o nosso gesto de amor com Deus, né? Aquilo que a gente precisa fazer para a gente se aproximar mais dele, porque na verdade a gente está falando do nosso amor para com Deus, mas ele tem um amor por nós imenso, maravilhoso, desesperado.
É próprio do amor, assim, a gente fazer esse gesto de se aproximar daquele que quer estar próximo de nós, que quer se unir a nós. A gente se unir a ele se unir a nós. E aí esse retiro da Boa Morte, nesse sentido, ele acaba sendo essa pedagogia de amor, justamente para a gente poder se desfazer daquelas coisas por amor àquele que quer se aproximar de nós e também porque nós queremos nos aproximar dele, né? É isso aí, minha gente. O tema de hoje do nosso programa é o Retiro da Boa Morte. Você quer saber mais sobre isso? Pesquise sobre a vida de Dom Bosco, que você vai entender muito bem, além de nós estamos falando aqui, o que é esse Retiro da Boa Morte. Não precisa de cemitério, não precisa de nada. Né? Não é o caso, gente. Deitar no caixão, nada. É completamente diferente, tá bom? Nós vamos para um intervalo breve. Fique aí, ou saia se precisar, mas volte. Bem, minha gente, estamos juntos aqui, de volta ao nosso programa aqui. Eu estava vendo o seguinte, os nossos câmeras, eles têm um óculos da produção. De repente eu estava com o outro com o mesmo óculos. Então realmente aqui é tudo partilhado, né? Parabéns para vocês pelo óculos partilhado, o óculos. É o mesmo grau, gente, entendeu? O mesmo grau. Beleza, muito bem. Bom, eles estão fazendo o Retiro da Boa Morte. Um óculos só para todo mundo, nada de apego, a visão, né? Todo mundo enxerga igual. Muito bem. Muito bom. Minha gente, olha aqui. Estamos falando de Retiro da Boa Morte, por exemplo, do óculos comunitário aqui nas nossas câmeras. E para nós tem um livrinho, olha que livrinho mais fininho. Né? Que gostoso, a gente gosta de livro fininho, né? 37 páginas, Retiro da Boa Morte. Olha só, que beleza. Você quer saber mais sobre esse tema? Não tenha medo, não. Pode falar de forma descontraída e simples a experiência dele com esse tema. Então, um produto Canção Nova na sua mão. Muito importante, né, mãe? Que vai ajudar muito. Nossa, vai ajudar você a entender bem o que nós estamos falando aqui hoje. Exatamente. E tem o nosso livro também, gente. Minha família assim não. E Deus quis ter uma família. Muita família, gente. É um livro bem testemunhal. O Nelsinho, eu, as crianças, falando um pouquinho sobre a nossa história, a nossa vida. Tem aqui a história do Orlando, que é o nosso filho adotivo, faz 3 anos que está conosco. Depois a Miriam fala também, o Gabriel, o Lucas. Olha, muito legal, cada um escreveu um pouquinho. E no comecinho, o Nelsinho fala bastante para os casais. Fala sobre as histórias da Bíblia, Nossa Senhora que caminha conosco. É um livro muito bacana para você ler. Nós temos também a nossa revista Canção Nova Kids. Nós pensamos nas crianças, que as crianças também têm a oportunidade de ter contato com a Canção Nova e também serem sozinhos contribuintinhos. Que beleza. Começar de pequeno, né? Aliás, o grupo de amigos vai começar já. O grupo de amiguinhos Canção Nova, que para fazer parte tem que estar cadastrado no clube, né, da evangelização. Muito importante, porque hoje a molecada, a mãe, quer ficar quieta, dá o celular na mão, fica todo mundo. E aqui não, aqui ó, tem que virar a página. Como é que chama? Motricidade fina. Motricidade fina. As crianças vêm aqui, começam com o dedinho assim, ó, não sabem nem virar uma página mais. Então a gente faz questão mesmo, de forma pedagógica. Isso é importante, estou falando, né, gente? Chegar na mão das crianças, que elas têm que manusear, sabe? Ela vai aprender a mexer, né? Às vezes tem tarefinha para colorir, né? Mexer com lápis de cor, com lápis. Então, esses exercícios muito importantes, que a gente se preocupa também com as crianças, né? Então, muito importante você também pega aí o seu sobrinho, o seu filho, né? O afilhado, a pessoa que você ama, criança, e faz que ela seja sócia também da Canção Nova, o Sócio Kids, vem aqui, ela pode ser sócia da Canção Nova e vai receber a revistinha na sua casa. Isso mesmo. E também nós temos a campanha desse final de ano, você sabe, outubro, novembro e dezembro, nós temos sempre a campanha. A campanha desse ano é Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. Eu estou pensando em fazer uma música, acho que vou fazer uma música esse tema. Meu bem, você acha? Acho super providencial. Você acha que vai pegar? Vai. Eu acho que vou fazer uma música esse tema. Então, olha só que interessante. Como é que você faz? Você que é sócio já da contribuinte, você vai receber na sua casa o boleto de manutenção, você ajuda, e depois o boleto extra de R$20. Você ajuda e você contribui conosco e participa da campanha Eu e Minha Casa. E recebe um brinde de casa. E recebe sempre um livro. Sempre um livro. E uma novidade. É o nosso querido Márcio Mendes.
escrevendo especialmente para esse projeto, tá certo? Então, e são livros que não vai ter nas lojas, não. É só para quem participar do projeto, tá bom? Então, olha, muito legal. E temos a água Canção Nova. Olha que embalagem linda. Gente, muito legal. Olha, você pode levar... Vem 6 garrafinhas aqui de água de excelente qualidade. Deus nos deu essa graça. A água estava jorrando lá. Olha, e essa água jorrando aí, gente? Vamos encanar, vamos no terrar. Engarrafar. Alguém falou também, vamos ver que água é essa, sabe? Sabe essa água é boa? Boa! Água mineral. Foram ver lá, analisar a água mineral de excelente qualidade. Qual foi o trabalho? Engarrafar e pôr na mão do povo. Mas se o povo não pegar, não adianta. Então você faça a campanha que eu estou falando para você. Vai no supermercado, tem a água Canção Nova aí? Não tem. Aí fala você tem 10, leva os 10 filhos, todos falaram, um em cada caixa, queria água Canção Nova, não tem. Como? Fala alto, não tem água Canção Nova aqui. Fala assim alto, todo mundo ouvir. Aí fala um, fala dois, fala três, quero falar com o gerente. Aterrorizando já. Não, meu, e fala, não tem água, como não tem água Canção Nova? Você não tem água Canção Nova? É brincadeira, mas de boca em boca, essa propaganda de boca em boca funciona boa, né? muito. Né? Tem que ser hábeis nessas coisas. E a água Canção Nova, tudo que é revertido para a evangelização e para os projetos sociais. Exatamente. Todo lucro A gente tem um trabalho muito, trabalho. você sabe disso, muito forte. O Instituto com 1.200 alunos, o nosso centro de atendimento ao comunitário, que ensina o pessoal as noções básicas de computador, de bordado para as senhoras, muita coisa boa que a gente faz, né? Minha gente, estamos com o Roger aqui, nosso Roger, né, de Brasília. Francisco Roger, bom. Quando você veio para cá, você tinha 19 anos. 19 anos. Solteiro, hoje casado, com 2 crianças maravilhosas. Ah, que lindo. O André tem 9 anos e a Maria 5. Casado com Elisângela Brene, do Paraná. Oi, se não fosse a nossa vocação, a gente não se encontrava nunca. Tá vendo? Não? Que coisa boa, hein? Você já viveu um pouco do Retiro da Boa Morte, quando deixar a mãe, foi fácil? Deixar a casa? Como é que foi isso? Não foi. Doeu? Tadinha da minha Você mãe. chorou? Eu me acabei de chorar. Minha mãe ia ficar toda doente, tadinha da minha mãe. Quando você veio, ela ficou doente? Ficou doente de cama, tadinha. Meu Deus. Mas é Morava você, justamente sua mãe, quem mais? deixar para ir para... Tem irmãos? Tem uma irmã, mas ela já era casada e só. Só você, você e sua mãe moravam? Era só eu e minha mãe. Perto, bem próximos da minha irmã, né? Já casado, mas éramos só nós. Meu pai era falecido desde que eu tinha 1 ano e pouco de idade. Nossa. E minha mãe nunca mais se casou. Celibatária para o Senhor depois. E você experimentou? E agora membro da Canção Nova também. Olha, definitiva, minha graças filha, a lá em Deus. Brasília. Dona Então Aldi de Brasília. Você experimentou então. Gente, tem um problema aqui, ó. Caiu o meu. Deixa eu pegar aqui. O que Olha, aconteceu? caiu o negócio que traz aqui. Mas... Uau, esse É. que é o problema. Não, mas aqui, ó. Isso aqui, se eu tivesse aqui, você não desculpa o que eu estou falando, mas tem problema, resolveu o problema, né? Tá resolvido. Então tá Mas bom. olha, eu estava falando Vamos o lá. seguinte, quando você experimentou esse corte, digamos assim, né? Deixar a mãe, foi uma pequena morte, né? Porque você deixar a mãe, deixar a família, não? Deixar a mãe, deixar a família, deixar todo o futuro que eu podia construir, do jeito que eu queria, do jeito que eu pensava. E foi justamente com essa dinâmica que a gente estava falando no primeiro bloco. A gente tem que realmente viver toda a nossa vida pensando no encontro definitivo que nós vamos ter com Deus. Então, a opção era essa. A opção era atender aquele chamado, ou eu construir do jeito que eu queria. Então, eu resolvi construir do jeito que ele queria. Você tinha o seu quarto, você era filho único, certo? Meu quarto, minha bateria. Sua bateria e tal. Aí você foi para a vinha, quantos neguinhos moravam no seu quarto? Vixe, acho que a gente ficou com 3 neguinhos no quarto. Você Padre lembra... Wagner Bahia no outro quarto, sempre muito firme conosco. Você lembra quem morou no seu quarto com você, assim, de nome? Não, da turma, não vai lembrar? Ixi, não lembro, não. Mas a sua turma, lembrar, quem é não. da sua turma, assim, que você lembra? Olha, tem o Jefferson, o Alexandre, o Carlos Tocco, grande instrumentista, o Fábio Roniel também, o Marcos Marabá. Marabá. Marcos Marabá. Que já é um desinstalar-se, né?
Porque você deixar, por exemplo, a comunidade, a sua casa, o seu quarto, e vai na comunidade, tem 3, 4 neguinhos lá no quarto também, que repartir, já começa um desapego aí. No dia a dia, começa o desapego, estava ali já tudo contadinho, até os nossos espaços, né? Então não dava nem para ter muita coisa. O retiro da Boa Morte era bem mais tranquilo, né? Porque a gente faz o retiro para vir embora e aí depois os nossos espaços são reduzidos e a gente não consegue ter muito não. E você era da Ritinha ou da Cristina, né? Era depois, foi a Ritinha. A Ritinha, porque é o seguinte, gente, ele botava as roupas para lavar lá, aí esquecia alguma roupa lá. Eu vou botar fogo em tudo, se não pegar lá. E, olha, vou dar tudo pros pobres. Aí a moçada voava lá para arrumar. Achar de quem a Ritinha é uma boa ajuda para fazer o retiro da Boa Morte. Boa ajuda. Vacilou, já era. Tem sempre esse estímulo, né, Bem? Tem muito bom. Ter, né, meu Deus do céu. Mas esse retiro ajuda muito a gente, né? Na vida espiritual, na vida material também, né? E a gente estava falando um pouquinho da vida espiritual, Isso, né? A parte, a parte, a gente está vivendo tudo, tem a parte externa do retiro, da Boa Morte, que toda é sempre voltada para a realidade interna. E os trabalhos internos do retiro da Boa Morte, eles são fundamentais, porque não é só não ter coisas que nos levam ao mal, mas é também o que nós fizemos, o que nós fizemos, o que nós estamos deixando sem resolver, o que nós estamos deixando para trás, que pode atrapalhar o nosso encontro pessoal com o Senhor. Então o Retiro da Boa Morte serve para essa revisão de vida também, a revisão de como estão os meus relacionamentos, né? Será que eu perdoei mesmo aquela pessoa? Será que não? Será que realmente eu não quis perdoar? É um momento importante para isso, porque assim, como a gente comentou no primeiro bloco, a gente quer viver de qualquer jeito e depois quer que dê tudo certo, mas não é bem assim. O encontro pessoal com Deus, a gente vai se encontrar com o sumo bem, a gente vai se encontrar com o nosso Deus e a gente precisa se desvencilhar dessas coisas que nós decidimos viver, que nos afastaram de Deus. Porque como que a gente vai se encontrar com Ele se a gente se afastou? Então tem a realidade da revisão de vida, a questão do perdão, a questão da castidade, é o viver o sacramento da confissão intensamente. Não sei se você sabe dos detalhes do sacramento da confissão, de como se peca, como se não peca. É importante a gente descobrir essas coisas, a gente saber dessas coisas. O retiro ajuda muito, mas a Joana fala sobre isso, né? Exatamente, porque aí a gente fazendo esse bom exame de consciência, pensando no que foi de pecado grave, de pecado venial, se arrepender de todo o coração, para nunca mais cometer, porque essa é a confissão. A gente às vezes esquece. E faz pouco tempo, diácono, que eu fiz um retiro sobre a confissão. E a minha experiência pessoal era assim. Eu ia para a confissão para confessar aquilo que eu fiz de ruim, sabendo que eu tenho um monte de miséria, um monte de fraqueza e que aquilo vai voltar a acontecer. Então eu estou me limpando daqui para trás. Mas a pedagogia do sacramento da confissão é porque dentro do sacramento da confissão existe a cura para a gente conseguir se libertar do mal, se libertar dos pecados graves, principalmente dos pecados graves, também dos veniais. E como é que se faz isso? Como é que faz? Primeiro é ter consciência de que a gente se afastou de Deus, de que a nossa comunhão com Deus foi rompida por causa do pecado grave. O que é pecado grave? Tudo que vai contra Deus, contra o próximo e contra a castidade. Qualquer uma dessas coisas, feridas, falei mal de alguém, entendeu? Difamei para outras pessoas mesmo, ou duvidei de Deus, duvidei da bondade de Deus, duvidei que Deus pode me salvar, falei mal, roubei, injuriei, menti, ou lancei olhares maliciosos mesmo, fiquei com maus pensamentos. Isso tudo é pecado grave. Quando a gente tem consciência que a gente se separou de Deus, sabendo que a gente vai se encontrar com Ele de qualquer jeito e não sabemos a hora, Ele pode vir como a gente pode ir a qualquer momento. Então isso precisa gerar em nós uma contrição muito profunda. Meu Deus, o que eu fiz? Eu não quero viver assim. Eu não quero viver longe de Deus. E essa contrição gera
o arrependimento e a convicção que eu não quero mais me separar de Deus. Eu não quero nunca mais me separar de Deus. E quando a gente vai com essa convicção para a confissão, a gente vai com essa convicção, com esse propósito de... Tanto que o ato de contrição é assim. Senhor, me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido, pois sois um Deus tão bom. E prometo, com a ajuda da vossa graça, nunca mais pecar. Meu Senhor, misericórdia. Então, esse nunca mais pecar não é da boca para fora. É nunca mais mesmo. E aí, quando a gente recebe a absolvição, com esse nível de piedade, de devoção, a cura de Deus vem. A cura de Deus vem para a gente não cometer mais aquele pecado. E, ao mesmo tempo, a gente fica exercitando as virtudes. A gente sai do confessionário pensando, bom, eu me comprometi com Deus, eu nunca mais quero cometer esse pecado. E aí eu começo a ficar atento. Qual que é a minha fraqueza? Fraqueza da área da castidade? Então, por que a gente não pode procurar uma leitura sobre o que é a virtude da temperança? Ou na parte da fortaleza, ou na parte da gula. Temperança ajuda na parte da gula, ou na parte da raiva, bravejar com os outros. Então tem a virtude moral que nos ajuda a lutar contra esse pecado. Então a gente procura meios para que a gente realmente nunca mais fale, porque eu me comprometi com Deus. Me comprometi com Deus. E aí, com esse exame de consciência, com essa vida assim, a gente faz também essa segunda parte do Retiro da Boa Morte, que é procurar viver, fazer essa revisão de vida e eliminar as pendências. Eliminar as pendências. Eu estou brigado com alguém, tenho coisas mal resolvidas, eu roubei, difamei, fiz alguma coisa ruim, fui corrupto. Então vamos corrigir as coisas, porque nós precisamos ter um encontro com Deus. Pode ser a qualquer momento. Interessante que é nas coisas do dia a dia, né? Exato. Você teve uma experiência já de você, já uma pergunta para você, você vestir sua camisa, e você olha, sua camisa está andando, ué, mas eu conheço essa camisa. O intervalo responde para nós sobre o apego e o desapego, que o Retiro da Boa Morte nos faz ter também. Voltamos já. Estamos de volta, minha gente. Estamos de volta no nosso programa Minha Família é Assim. Todo domingo, 6h30 da tarde, estamos juntos. Lembrando o seguinte, temos as nossas peregrinações. O que são as peregrinações? A gente pega reúne o pessoal, aproveita que o pessoal a gente é conhecido e convida o pessoal para ir com a gente peregrinar. Uma parceria de Obra de Maria e Canção Nova. Obra de Maria faz toda a logística, parte lá do traslado, né, das cidades, onde a gente vai, o guia, o almoço, o jantar, o hotel, tudo é visto antes, os lugares onde vai ter a Santa Missa. Então, é uma experiência maravilhosa. Agora, e a gente vai com a parte de guia espiritual, isso, de oração, né? Conduzindo o pessoal. E o que é importante? Não sai dinheiro nenhum da campanha, muito pelo contrário. Cada pessoa que vai àquela peregrinação, parte do que ela tem que pagar pela passagem, né, que é facilitado, isso vai sustentar nossas missões no exterior. Então, por isso que a gente vai, nesse sentido de ajudar também. Então, é importante você saber bem, ficar bem claro para você, que é nesse motivo que a gente vai às peregrinações. E em junho vai ter uma peregrinação maravilhosa, olha só, Portugal, França, Bélgica e Alemanha. Então a gente vai nesses lugares, nos lugares santos lá, lugares que tem uma história de cristianismo, a gente descobre coisas maravilhosas, Olha que legal, em Portugal, Nossa Senhora de Fátima, e na França, Nossa Senhora de Lourdes, Medalha Milagrosa, Bélgica, Nossa Senhora dos Pobres. Nossa, é um santuário muito legal. E depois na Alemanha, Nossa Senhora de Schoenstatt, Nossa Mãe Rainha, 3 vezes admirável, né? Então Nossa Senhora nessa peregrinação toda. Em julho. Em outubro tem uma peregrinação Terra Santa Itália. Você imagina para Terra Santa. A primeira vez que eu fui lá, falava assim, li o Evangelho e falava assim, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este Evangelho que você acabou de ouvir aconteceu aqui. Realmente é uma experiência maravilhosa e a Terra Santa. E Itália, ir ao Vaticano, conhecer as realidades, né? Uma experiência fantástica. Por isso que, mais que um bordão, é realmente uma experiência. Mais que viagens. Mais que viagens, encontros com Deus. Deus abençoe que você possa ir conosco.
Você hoje não falou, né, do e-mail minhafamilia@cancionova.com, Olha Facebook só. TV Canção Nova. Falei, você não falou hoje. É mesmo? Operador aqui, parei. E-mail minhafamilia@cancionova.com e o Facebook TV Canção Nova. Dê o seu valor que a gente manda um luzinho pra você aqui também. E se você quiser rever o programa? playcançãonova.com. Isso mesmo. Você entra no TV Canção Qualquer Nova no horário. YouTube, bem. Você perdeu Canção lá. Nova Play, Canção Nova Play. no YouTube. É o contrário? Não sei bem, mas é só você entrar lá que você consegue. Canção Nova Play. Assiste todos os programas. Canção Nova Play. Vai lá. E com a minha família assim você assiste o programa de volta. Isso mesmo, só digitar. Facinho, facinho. Deixa uma pergunta para você. Você que era filho único, que deixou a mãe chorando, berrando também. Aí a experiência de repartir, uma experiência concreta do Retiro da Boa Morte. Aí você vai vestir a camisa, quando você olha, vai procurando a camisa, você olha a camisa, você está andando, o seu irmão lá. Aí, como é que foi a experiência do desapego concreto no noviciado, não é? E depois você viver no dia a dia, ter que partilhar o espaço. Você vai ter uma coisa interessante, né? Foi. Nem dava para ter muita coisa, tinha que dividir o guarda-roupa, dividir as coisas. Dividia direitinho. Como é que foi os primeiros dias? Como é que foi assim? Foi um choque térmico? Foi porque a gente faz o encontro vocacional, a gente não sabe de tudo que vai enfrentar lá dentro da comunidade, aqui dentro da Canção Nova, né? E todas essas coisas mexem muito com a gente. É uma pedagogia própria mesmo, salesiana, de Dom Bosco, que acompanha a gente, porque a gente vê aquilo e não dá para ter muita coisa mesmo. E na verdade foi bonito aquilo, porque também, vou ser honesto pro senhor, eu era muito mulambento em Brasília. Calça rasgada, sabe? Era triste. Mas não foi nem tanto, sabe, diácono, a coisa de não repartir, essas coisas até que era mais tranquilo. Mas era mais as coisas ficarem arrumadas, organizadas, bem cuidadas, cuidar daquilo que eu tenho melhor. Porque agora não tem mais ninguém ficar de olho nas minhas coisas. Tinha mais a mãe. Não tinha mais a mãe, não tinha mais ninguém para cuidar. Então era eu que precisava cuidar daquilo que a providência tinha me dado, sabe? Uhum. Então foi essa experiência, tudo refletia uma realidade interior. A gente estava até falando no bloco anterior a respeito da confissão. E assim, quando a gente vai fazer o retiro da Boa Morte, a gente olha para essa realidade do que a gente tem e nossa realidade interna para esse encontro pessoal com Jesus. E a gente fica também pensando, não é só tentar resolver pendências pecaminosas, mas eu preciso me aproximar mais de Deus, será na oração? Será que eu estou dando tempo suficiente para a oração? A gente comentou sobre as virtudes, né? Uhum. Que as virtudes morais, agora eu vou lembrar de todas, hein? Fortaleza, prudência, justiça e a temperança, elas são virtudes que a gente consegue por treino, pela repetição, porque a gente às vezes está no vício. O vício é a repetição de coisas ruins. E a virtude é a repetição de coisas boas. E elas vêm também de forma infusa. Deus, ele vem com a graça, uma vez que a gente se confessa e procura ficar longe dos pecados graves, dos pecados mortais. Deus vem com a graça infusa e essas virtudes se multiplicam no nosso coração, de modo que a gente até fez um pouco de força, às vezes, para conseguir vencer a gula, vencer o pecado da sexualidade, todos os pecados da sexualidade, mas Deus, ele vem com uma graça muito maior do que a força que a gente fez. E aí, quando a gente se dedica à oração, participar da Santa Missa, receber Jesus em estado de graça, a graça infusa vem e nos ajuda. Nos ajuda, é a graça sim, do sacramento, né? A graça do sacramento. Então, vem muito mais a graça de Deus do que a força que a gente fez para aquilo. Então, até mesmo lá, quando eu vim para a Canção Nova, voltando à pergunta que o diácono fez, e tudo fala com a gente, tudo fala conosco. E quando a gente faz essa experiência de procurar estar unido a Deus, Deus, ele realmente superabunda na graça. Então, falou comigo naquele espaço pequeno que eu tinha, e no cuidado das poucas coisas que eu tinha que me cuidar daquilo que Deus me dava e cuidar principalmente do meu coração. Olha, que coisa boa, né? E esse livrinho aqui, esse livro mesmo que explica o Retiro da Boa Morte, gente, é tão interessante, ó. Ele vai explicando, ó, por que me preparar para uma boa morte? Seu coração não é lugar de lixo, é o outro capítulo. A confissão
Aqui fala bastante sobre a confissão. Depois, vida austera, sóbria e humilde. Exercícios espirituais para ajudar você na sua caminhada. E palavras de um missionário para o leitor. Padre Jonas, ele vai explicando direitinho. E é o que você falou. Se Deus não me chamar, se Deus não vier agora, pode ser que eu vá. A qualquer momento. A qualquer momento. Então, a gente estar sempre preparado. O Retiro da Boa Morte não é um pavor, um terrorismo, mas a gente estar sempre em paz. E é lógico, a confissão vai nos dando essa graça a cada dia, para que a gente possa cada vez mais poder se preparar para um dia encontrar com Jesus. Porque todo mundo quer ir, ó, lá para cima. Ninguém quer. Não. Um aspecto importante do Retiro da Boa Morte seria, eu acho, no coração, é a gratidão. O que eu tenho, Deus me deu. Olha, isso é mesmo. O que eu tenho foi, eu consegui meu trabalho, mas quem te deu a saúde, quem te deu a força, quem a providência de Deus. E no caso, valorizar as coisas, né? Por exemplo, assim, houve o choro da sua mãe, ficou até doente quando você veio, né? Imagine para você pensar, eu tenho que valorizar o choro da minha mãe. Tem que valorizar que ela fica até doente. Então aquilo é um impulso. Um dínamo, né? Para eu falar, puxa vida, eu tenho que valorizar o sacrifício que meus pais fizeram por mim. Eu devia ter muita ingratidão, as pessoas parece que não estão nem aí com aquilo que os outros que vieram atrás da gente fizeram, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa boa de Retiro da Boa Morte é você ter essa coisa de ser agradecido. Puxa vida, olha, eu penso bem no que minha mãe passou quando eu vim embora, meus irmãos que eram pequenos, meu irmão mais velho, vim para a Comissão Nova na época, né? Então realmente é uma coisa para a gente pensar, né? Imagina também, né, os membros mais antigos, tudo que se passaram aqui nessa Canção Nova para a gente viver o que a gente tem hoje, para a gente ter essa graça. A gente não pode viver a vida de qualquer jeito. Não pode ter as coisas entulhadas, como o Padre Jonas colocou um livro no coração. Não pode ficar guardando coisinhas ali, colocando debaixo do tapete, fingindo que aquilo não existe. Trata-se de uma realidade de salvação eterna. Você imagina, a gente não pode viver de qualquer jeito. A gente tem essa oportunidade hoje de, na liberdade, trilhar o caminho de união com Deus, ficar o tempo todo unido com Ele. Ah, mas onde eu vou passar o resto da minha vida no céu unido a Ele? Desde que você viva direito aqui. Porque senão é o resto da eternidade longe dele. E aí diz choro e ranger de dentes. Estar longe de Deus é o pior, né? Muito bem, minha gente. Muito bom falar sobre essas coisas. A princípio, parece que eu tenho meio assim, Retiro da Boa Morte. Mas olha, é a única certeza que nós temos, né? Todos vamos passar por ela. Não temos pressa. Não, nenhuma pressa. Não tem pressa, né? Até nós vemos um padre amigo nosso, né? Padre Francisco, né? Celebrando a missa no Instituto. E ele, para as criança é muito sincera, né? Criança não esconde, né? O que é que precisa para ir para o céu? Aí a pessoa não falava nada às crianças. Gente, o que é que precisa para ir para o céu? Aí o outro falou... Uma criança. Morrer! Não, gente. Antes disso, o outro falou assim, ficar doente! Não, gente, o que é? Ser santo. Ah! Muito bom. Ser santo. Então, né? Então precisa ir para o céu para ninguém morrer. Mas a gente não quer isso agora, né? Não temos pressa. Não temos pressa nenhuma. Temos pressa, mas realmente é algo que a gente tem que fazer valer a pena, né? Eu louvo a Deus pela graça que Deus me deu, de eu ter conseguido abrir a porta do céu para o meu Pai. Deus me deu essa graça com uma alegria muito grande no meu coração. Por 50 anos que ele não confessava, ele confessou, comungou 3 dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No terceiro dia que ele comungou, ele faleceu. Então, o amor meu, dos meus irmãos, preparou meu pai, né? E eu tinha que fazer esse retiro da Boa Morte com meu pai, no sentido de guardar as mágoas, deixar de lado os sentimentos e deixar só o amor vir. Acho que é muito o retiro da Boa Morte, é muito isso, né? Você olha as coisas, você não se apega, você vai renunciando, deixando botar o melhor que você tem no seu coração. E tudo isso, aquela gratidão, você ser agradecido, tudo foi Deus que me deu. Então,
como Jó, Deus deu, Deus tirou, né? É. Louvado seja o Senhor. Logo que você tem, se não tem, é acima da comunidade, né? A gente está aqui agora, de repente, vai para a missão, está no lugar, está bem ali, estabilizado, de repente, você sai. Realmente é essa dinâmica do reino de Deus, não é verdade? E Deus faz isso assim, quando a gente está num lugar e Ele leva a gente para outro lugar, a gente não tem que ficar nunca preocupado. Às vezes você está no emprego, Deus tira e te dá um outro. Você está numa situação, Deus tira e te dá outro. Minha mãe que sempre falava, né? Deus quando Deus, o mundo, né, fecha uma porta, Deus abre um portão. Então, essas mudanças que acontecem em nossa vida, a gente tem que aceitar, valorizar e saber que Deus tem sempre o melhor para a gente lá na frente. Não é mesmo? Isso mesmo, vamos confiar, não é mesmo? É isso mesmo. E qual que é a mensagem que você pode deixar, então, para quem está acompanhando, para quem agora que está entendendo o que é o Retiro da Boa Morte, né? O que você poderia falar, então, para quem está acompanhando lá em casa? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte, que é uma vida muito melhor a vida sem o pecado. A vida sem o pecado, a vida de união com Deus, essa vida que você procura de evitar todo o pecado grave e de se aproximar de Deus na oração, é uma vida muito melhor do que qualquer outra coisa que você possa viver de bom, ou que queira viver de bom, sei lá. Existe muita coisa boa no mundo, tem muita coisa legal de se viver, que não é errado e tudo, mas a vida melhor ainda, é um prelúdio do paraíso, é esse encontro com Deus desde já aqui. Então eu convido você a fazer a experiência do Retiro da Boa Morte, a deixar essa dinâmica do Retiro da Boa Morte entrar nas suas coisas externas e no seu coração, fazer essa revisão de vida, porque é muito melhor viver em comunhão com Deus, viver preparado para ir, do que não viver desse jeito, vivendo qualquer coisa desse mundo. A gente vai terminar o nosso programa aqui fazendo a oração da nossa auxiliadora, mas o convite a você, viva o Retiro da Boa Morte em relação à canção nova. Ajude-nos a evangelizar. Quando você contribui, o dinheiro não está fácil para ninguém, a gente acolhe com muito carinho a sua contribuição à canção nova, que você vive o desapego também, né? E você, na luta de reserva, aquele dinheirinho suado ali para ajudar a evangelização. Muito obrigado. Deus abençoe você que vive em relação ao nosso novo Retiro da Boa Morte também, desapegando das suas coisas, não é? Ajudando a Canção Nova nessa missão linda, de preparar as pessoas. Pode ver que a programação da Canção Nova é um Retiro de Boa Morte, 24 horas, preparando as pessoas para o encontro com Deus. Não é isso? Vamos rezar então a oração? Vamos. Eu queria rezar hoje, sou muito tranquilo. Que bom. Quer o livrinho ou você Vou tem? rezar aqui, Deus. Tem aqui, nosso diretor colocou aqui. Oração a Maria Auxiliadora, a protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós escolhemos como Senhora e protetora dessa casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso, preservar esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nessa casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dá-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. Amém. Que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua família. Muito obrigado, Roger, pela sua presença conosco aqui. Deus abençoe também toda a sua família. Através da nossa auxiliadora, vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom retiro para nós. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.